Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui novamente Pastor Gedeon Júnior e agora capítulo 14. Eu ansiava muito chegar a este capítulo, principalmente em razão de toda a alegria que ele traz ao nosso coração. Sim, era possível ser curado da lepra através, com certeza, de um ato miraculoso da parte de Deus. E como era bom o retorno daquele que estava desprezado, daquele que estava jogado, daquele que estava, infelizmente, absolutamente retirado de toda a maravilha que era estar junto do povo de Deus. Sim, hoje vamos ver os rituais de purificação em razão daquele que simplesmente estava purificado da lepra. Eu agradeço a Deus pela alegria de estar com você compartilhando a palavra do nosso Senhor. Agradeço a todo o ministério pela confiança, em especial nossa pastora presidente, pastora Loide Ramos. Deus nos abençoe. Vamos juntos? Muito bem. A ocasião em que uma pessoa era curada da terrível e maligna Saraate, ou seja, lepra, era de grande relevância. Marcava sua restauração inesperada ao convívio, com sua família, com a comunidade como um todo e principalmente trazia de volta para o relacionamento com o santuário de Deus. O pobre do leproso, o proscrito, o afastado, aquele que tinha que ficar longe, se lembra? Com os cabelos absolutamente desgrenhados, roupa rasgada, tinha que usar a terrível máscara, se lembra? Ainda gritar imundo, imundo. Agora podia retornar e retomar aquilo que poderíamos dizer o fio da meada da sua existência, retomando parentesco, retomando família, retomando negócios, retomando sua vida, principalmente a vida de congregação ali. Bem, na época que foi escrito, na época do tabernáculo, e posteriormente, quando já construído, o grande templo. Então, a seriedade da moléstia traz agora para nós a maravilha da cura como consequência em grandes cerimônias de purificação, que eram minuciosas e com certeza de profundidade espiritual. Já leu Levítico 14? Ele é lindo, extremamente lindo. Veja comigo. Versículo 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Obviamente, nenhum retoque à palavra de Deus, mas poderia o Senhor ter dito, esta é a lei do ex-leproso, né? Mas, bem, perdão, Senhor Jesus Cristo, nada dos meus pitacos, né? Continuando a leitura, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será ele levado ao sacerdote. Devia ser um lindo dia, né? Porque esse pobre coitado, quando foi levado ao sacerdote no início da lepra, foi um desespero. Agora não. Agora ele ia com peito esticado, nariz empinado, porque o nariz voltava, né, tadinho? E, obviamente, muita alegria, né? Será levado ao sacerdote. E este sairá do arraial e o examinará. E se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo de carmesim e isopo. E mandará também o sacerdote que molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes, e tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo carmesim e o isopo,
e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo. Olha que interessante. Quando você analisa um texto como esse, lembre-se que o fato do antigo leproso e agora absolutamente livre de sua enfermidade, tanto um quanto o outro eram fatos anunciados ao sacerdote, que depois sairia fora do arraial, porque lembre-se, o leproso estava fora do arraial, para verificar a situação, ao levar efeito, obviamente, o próprio exame. Bem, nada devia ter licença de comprometer a pureza cerimonial da congregação. Assim, as primeiras etapas, então, desta cerimônia, meus irmãos, são realizadas com certeza a certa distância da comunidade propriamente dita, né? Essa primeira análise do leproso, tudo era feito sob uma boa distância para, bem, se houvesse algum erro, não contaminar ninguém. Uma vez que o sacerdote estava, obviamente, satisfeito de que a moléstia realmente foi curada, e como é que ele sabia que estava curada, pastor? Óbvio, não tinha mais sinais de lepra, não tinha mais aquela mancha branca no corpo, cheia de pus, porulenta e com carne viva caindo, né? Então, obviamente, ele poderia ordenar que os rituais de purificação fossem iniciadas. E esses rituais são lindos, irmãos, porque a cerimônia durava exatamente 8 dias e envolvia elementos das 4 principais formas de sacrifício que nós estudamos com o pastor Arnaud e o presbítero, o amado presbítero Renato. E óbvio que todos esses procedimentos são simbólicos e relembram a consagração e, obviamente, o cerimonial maravilhoso da parte de Deus que já tivemos com todos os nossos amados irmãos ali da igreja de Formosa. Então, veja que lindo. Primeiro se examinava, via que realmente o papo era sério, não era brincadeira, e aí os rituais começavam. Vê que coisa linda, irmãos. O ritual que acabamos de ler, que está do versículo 4 ao 7, e eles são marcados por muita ênfase dada à purificação. Se você parar e ler direitinho, é isso que está lá. E, obviamente, a respectiva pessoa não oferecia sacrifícios, tá? Obviamente, visando somente a declaração sacerdotal de sua pureza. Mas é importante que os sacrifícios eram realizados por essa pessoa literalmente para ter sua existência renovada. Para ter sua existência renovada. Pense comigo, vamos devagar. Tendo sido obtida a aprovação do sacerdote, ou seja, não tem mais lepra, as cerimônias de purificação começavam com a apresentação de 2 aves vivas e limpas. Versículo 4. Para quem já esqueceu, vou ler de novo. Então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas. Tá? Olha que interessante. Junto com o quê? Pau de cedro e mais ainda estofo de carmesim e isopo. Estes itens, irmãos, eram procurados em nome do leproso, obviamente por parentes ou amigos, porque não é o leproso que vai atrás, o leproso ainda está lá na dele, quietinho, esperando esses 8 dias, porque de novo o sacerdote voltaria para examiná-lo. Mas olha que interessante, parentes e amigos, né, iam atrás, por quê? Porque o leproso, que ia ser declarado limpo, normalmente não tem acesso a essas coisas, ele tinha que ficar ainda separado. Aí é óbvio, parentes e amigos traziam as ofertas que eram ordenadas e
e eles eram ordenados a matar as aves num vaso de barro sobre águas correntes. É o que diz o versículo 5. De tal maneira que o sangue fosse, obviamente, conservado. A ave remanescente, que matava uma, a outra estava viva, juntamente com as demais matérias, haveria então de ser molhada nesse sangue, e depois disso a pessoa curada devia ser espargida 7 vezes antes de ser declarada limpa. Embora haja, com certeza, implicações do sistema sacrificial nesse ritual, é importante reconhecer que a ave não deveria ser um sacrifício no sentido usual, pois nenhuma parte do seu corpo era oferecida no altar de holocausto. Ao invés disso, um tipo diferente, ó que lindo, de simbolismo é envolvido, o que indica que o ritual não pretende obter a purificação tanto quanto declarar publicamente que a pessoa anteriormente enferma agora estava ritualmente limpa. A seleção de 2 aves limpas tipificava, meus irmãos, esse estado renovado de limpeza da pessoa curada, que logo haveria de entrar de novo na vida comunitária da nação. Os animais limpos caracterizavam os israelitas santos, que eram exortados continuamente a permanecerem nesta condição de corpo e de mente. O sangue da ave, quando era espargido no indivíduo passando pelo rito, identificava-o mais uma vez com a comunidade e era, portanto, um símbolo da sua restauração à comunhão. Não é lindo? De maneira exatamente igual, irmãos, pense, o derramamento do sangue de Cristo na cruz, oh aleluia, reconcilia o homem a Deus e torna possível ao pecador voltar a fazer parte da família da fé. A morte da ave também servia como lembrança pitoresca da triste sorte que teria desabado sobre o ex-leproso se o Senhor, o único e exclusivo em Israel que tem o poder de sarar, não tivesse intervindo, restaurando a sua saúde. E aí, no final desta cerimônia, a outra ave viva, sim, era solta para o campo aberto, presumivelmente de modo que pudesse voltar ao seu ninho. Este ato tem sido visto como um símbolo da vida nova que o leproso curado agora experimentaria e o que capacitaria-o a retomar a sua existência anterior. Sim, aquela ave solta era agora representante da nova vida do leproso que, solto, voltaria a viver, voltaria a ter comunhão. Alguns intérpretes, inclusive, também entendem que o ritual, no sentido menos misterioso de soltura e de purificação, exemplificaria, meus amados irmãos, aquilo que excepcionalmente Cristo fez, né? Cristo primeiro morre por nós, depois ele ressuscita. E ele seria essa figura dessa ave que pode voar de novo e voa aos céus, levando o sangue da nova aliança e clama a Deus Pai, por uma vida nova para cada um de nós. É muito lindo. É simplesmente muito lindo, não é? Outros ainda fazem um paralelo entre a soltura dessa ave e a soltura do bode expiatório lá no dia da expiação em Levítico 16. Mas eu não vou fazer essa comparação, porque Arnaud voltará em Levítico 16. E não sei, talvez ele faça, mas deve ser interessante, né, Arnaud? Falando nisso, um grande abraço. Que inveja de você, Arnaud, vendo os seus vídeos e suas fotos aí com o Rodrigo, com essa felicidade. Deus ainda me dará a alegria de estar no Ceará, junto com o meu pastor amado Rodrigo. Vai ser uma delícia, né, Rodrigo? Mas até lá, trabalhemos. E Arnaud,
Aproveite esse momento de alegria. Você, a Jo, os meninos. Que felicidade, né? Que felicidade. Agora, vamos voltar para a leitura do capítulo, que, meu Deus do céu, né? Temos que voltar a esse capítulo que é simplesmente lindo. Ok, pastor, entendi as duas aves, porque uma morria e a outra vivia. Muito bonito, né? Muito bonito. Agora, vem cá, e para que a madeira, para que o estofo de carmesim, para quê, né? Vamos lá. Quando você olha para a madeira e a questão do carmesim, etc., pensemos. A madeira é o cedro. Algumas Bíblias diz, tomará também o pau de cedro, ou então outras dizem a madeira de cedro. Vamos lá. O cedro, irmãos, é uma substância extremamente durável, porque o teor do óleo que ele possui o torna altamente resistente ao apodrecimento. Tá entendendo o que Deus está falando? Talvez nada, é certeza, vise simbolizar a resistência que o corpo do ex-leproso teria contra futuras moléstias sérias, e nesse caso seria uma indicação antiga do princípio do que hoje nós estamos sonhando, imunidade adquirida. Imunidade adquirida. Então, é interessante. O que o cedro tem a ver com todo esse ritual de purificação? É porque o cedro é exatamente essa madeira absolutamente durável. É como se Deus estivesse dizendo, ó, eu te curei, e eu tive misericórdia de ti, e eu estou te dando um corpo novo. E esse corpo vai ser resistente agora às loucuras. Aproveite a nova chance que eu estou te dando. Gente, que coisa linda! Que coisa linda! E pastor, peraí. Então quer dizer que nesse ritual de purificação, além do indivíduo ver uma pombinha que estava ali morta e ele pensar, meu Deus, essa seria a minha realidade. Se eu não tivesse tido a misericórdia de Deus, eu estaria morto. E ver a outra pombinha simplesmente voar livre, voar para os céus, e ele dizendo, agora a minha realidade é essa, eu estou livre, eu voltei para a vida, eu voltei para a existência, eu tô feliz de novo. Ainda tem esta representatividade de neste ritual todo está simplesmente esse pau de cedro que significa, olha, assim como esta madeira está fazendo parte de todo este momento espiritual, e essa madeira é extremamente durável porque há um óleo nela que o torna altamente resistente ao apodrecimento. Deus estava te dizendo, eu estou te dando um corpo novo, meu amigo. Agora, transpasse isso para o Novo Testamento. Irmãos, quando Cristo veio e nos livrou da pior das lepras, que é o pecado, ele nos fez na cruz do Calvário ver ele sacrificado por nós. Ele era aquela primeira pombinha que, sacrificada em razão do seu sangue, permitiu que nós, a segunda pomba, pudéssemos voar livremente agora. E ele coloca o seu óleo dentro de nós. Oh, glória a Deus! Amados, há uma presença do Altíssimo nesse momento maravilhosa. Amados, ele coloca o seu óleo, o Espírito Santo, o Espírito da graça, o Espírito de vida, e ele simplesmente, a partir desse momento, ele diz, eu tenho o controle do teu corpo, e eu vou proteger com o teu corpo, eu vou te abençoar, eu vou te imunizar, o teu corpo é agora templo e habitação do meu Espírito, e eu vou estar contigo até o último dia, até que um dia você também seja enterrado em um novo corpo. Eu vou te dar um novo corpo cheio de vida, de graça,
um corpo ressuscitado, porque ele ressuscitou e vã, de maneira alguma, vã é a nossa fé. E tem mais, ainda tem o pedaço de estofo de carmesim, né? Que com certeza deveria ser feito de lã. Deveria ser feito de lã. E o que eu acho interessante é que era realmente um isopo muito, mas muito, largamente usado na antiguidade. Bem, tem gente que vai dizer que não era de lã, e você tá, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Mas a Bíblia diz que de forma muito interessante, né? Muito interessante, se pegava a ave viva, o pau de cedro, o estofo de carmesim, o isopo, molha no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. Imolada. E o que eu acho lindo é que simplesmente sobre aquele há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes e o declarará vivo, limpo. E aí solta a ave para que simplesmente ela voe no campo aberto. E aquele que tem que se purificar, lava as vestes, raspa todo o seu pelo, banha-se com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda ainda por 7 dias. Eu acho interessante isso porque tudo isso estava com certeza de acordo com as tradições e rituais de purificação. Como Deus é maravilhoso nesse momento extraordinário para nos fazer entender que é o sangue ali derramado, espargido, parte fundamental. Isso era um simbolismo, irmãos, da purificação do pecado. Da purificação do pecado que Cristo faria por nós. Abra por gentileza o Salmo 51, versículo 7. Olha o que Davi fala. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi com certeza tinha em mente todo este aparato de purificação. Então, olha que interessante, veja que o isopo ele sempre foi empregado de forma real no dia da purificação do leproso, mas ele era símbolo da purificação maior que haveria de ser feito por Cristo na cruz do Calvário, que é a purificação do pecado, que era resultado natural desse mesmo isopo que estava sendo realizado nas cerimônias de purificação. Amados, quando Cristo estava morrendo na cruz, e quando simplesmente ele derrama uma por uma das gotas do seu sangue, ao aceitarmos espiritualmente há um isopo que é passado em nós, e toda a nossa sujeira é absolutamente limpa. Absolutamente limpa. Amados, que coisa fantástica, não é? Que coisa fantástica, que dia memorável seria este para este amado ex-leproso. E o que eu acho lindo, obviamente, no meio de tudo isso, como é que a gente ainda pode determinar o que é mais limpo, o que é menos lindo, o que é mais fantástico, o que é menos fantástico. Agora, veja que no versículo 8 e 9, olha que interessante, antes do enfermo, na verdade enfermo nada, ex-enfermo, ex-leproso, poder ser declarado limpo, ele deveria lavar todas as suas roupas, a fim de remover qualquer traço antigo da infecção, raspar todos os seus cabelos, lavar o seu corpo
inteiro e simplesmente não ficar mais nada. Sabe o que significa isso? Significa que depois que a gente aceita Jesus, a gente lava nossas vestiduras no sangue do Cordeiro e a gente raspa todos os pelos antigos do pecado e a gente se limpa todo e lava as vestiduras e o velho homem morre, a velha vida morre, a velha existência morre e eis que tudo, absolutamente tudo se faz novo e há uma nova vida, uma nova maneira de se vestir, uma nova maneira de andar, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de estar, porque literalmente tudo que nos ligava, infelizmente a velha lepra do pecado é removida, e quem remove isso sou eu e você. Quem tem que lavar a roupa sou eu e você. Quem tem que depilar completamente o corpo sou eu e você. Olha o versículo 8 e 9. Atente, por gentileza. Aquele que tem que se purificar, ou seja, o ex-leproso, lavará as suas vestes. Lava as suas vestes, rapa todo o seu pelo, banha-se com água. E ele é que tinha que fazer isso porque os familiares não fariam em razão de ainda terem medo de pegar alguma coisa. Banha-se com água e será limpo e depois entrará no arraial e tudo bem. Ele que estava longe do arraial, ele já dá o primeiro passo. Ele entra no arraial e ele fica ali aguardando por 7 dias. E versículo 9, ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, não fica nada, não fica sinal nenhum da antiga vida. O corpo inteiro agora é removido dele, tudo aquilo que era sinal da antiga vida de pecado, porque os pelos eram tomados por toda aquela sorte de purulência, o corpo estava todo impuro, tudo estava branco, a cabeça ele rapa absolutamente tudo, e rapa a cabeça, e rapa a barba, e rapa a sobrancelha, e rapará todo o pelo, e lavará suas peles, e vestes, e banhará seu corpo com água, e será limpo. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos nos tornado cada vez mais limpos pela palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, mas escute uma coisa, a palavra não opera sem você abrir, sem você ler, sem você dizer, entra a palavra de Deus, sem você dizer, olha Senhor, esse texto aqui está tão difícil de viver, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Irmãos, o cristianismo é uma escolha sim. Depois que Cristo nos retira da terrível doença do pecado, sou eu e você que lavamos a roupa, sou eu e você que retiramos todos os pelos, símbolo da antiga vida, sou eu e você que raspamos a cabeça, que retiramos todos os pelos da barba e que tomamos banho, e somos nós que crescemos na vida espiritual. Veja que interessante. O ex-enfermo só poderia ser declarado limpo depois de simplesmente não existir nenhum traço antigo da infecção. A rapagem dos pelos envolvia a remoção de todos os cabelos do corpo. Todos os cabelos do corpo. Meus amados irmãos, não tem para onde. Eu acho até interessante as novas a medicina, né? E você já viu que, dependendo de onde você vai operar, o pré-operatório implica em simplesmente raspar tudo. Sério. E o que eu acho interessante é que, depois de ter sido declarado absolutamente limpo, aí ele poderia ir para casa. Amanhã terminamos o capítulo 14. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.